Olá, eu sou a Carolina, professora de gramática aqui do Ângulo Sorocaba, e hoje nós faremos as aulas 13 e 14, que formam o primeiro par de aulas da apostila 2 do primeiro ano do ensino médio. O assunto é apreensão e compreensão de sentido. Neste tópico, nós faremos uma análise de uma leitura que ela é mais superficial, ou melhor, da superfície do texto, e falaremos de como nós passamos a fazer uma leitura mais profunda dos sentidos transmitidos pelo enunciado. Nessa divisão, nós temos dois tópicos que eles são bem elementares, eles te dão um encaminhamento para que você responda algumas questões de entendimento de texto. Não são tópicos que vocês precisam decorá-los ou que há uma sequência fixa neles. A lógica é aplicar esses conceitos na hora de fazer um exercício. Então vamos começar. Na parte de apreensão de sentido, que seria essa leitura mais básica, a leitura do que está escrito, não é para você tentar adivinhar, se projetar nessa leitura, apenas ler aquilo que está no texto. O seu texto pode ser verbal ou não verbal, lembra disso também. Então, para conseguir fazer essa leitura básica, você precisa saber o código. O código é a língua ou a linguagem com que aquele enunciador decidiu se comunicar com você, o receptor do texto. Também nós precisamos entender um pouco daquilo que é o contexto interno. Alguns textos, eles trabalham com um mundo fantástico, com um mundo maravilhoso, que é aquele que sai da realidade humana. Então você precisa entender o que está acontecendo dentro daquela narrativa, dentro daquele contexto, criado pelo autor para aquela história em específico. Nós também precisamos entender que existe a necessidade de conseguirmos fazer uma paráfrase. Paráfrase é sermos capazes de recontar aquela história. O famoso falar com as suas palavras. A partir do momento que você consegue fazer isso, nós conseguimos fazer a leitura da superfície do texto. Esse tipo de questão costuma vir com o enunciado. De acordo com o texto, o autor afirma que... elementos que vão mostrar que você precisa apenas ler, nada mais. A compreensão de sentidos, ela exige um pouco mais da gente. Ela exige que nós tenhamos aquele repertório acumulado, aquele conhecimento que foi sendo guardado ao longo da nossa vida. Porque muitos textos exigem que nós tenhamos um conhecimento externo. Pode ser um conhecimento histórico, um conhecimento geográfico, localizado na história, na real história. Então, nós temos também elementos que são intertextuais. É um texto que cita outro, ele pode citar de maneira implícita, escondida, ou pode citar de maneira explícita, colocando o nome da obra, de um livro, de uma música, ok? Para isso, nós temos esse tópico que vai alcançar a leitura profunda do texto. Nesse assunto, nós costumamos encontrar enunciados como infere-se que, depreende-se que, ou seja, ele está avisando você que talvez para conseguir responder aquela questão, você vai precisar ter algo a mais, algo que não estava na superfície do texto. Às vezes depende da sorte, nem sempre nós temos aquele conhecimento. Percebeu que existe uma intertextualidade, que você não sabe, não espera uma iluminação, segue para a próxima questão. Se não, se você conseguiu entender a referência, conseguiu entender aquele contexto externo, aquela intertextualidade, aí sim você se dedica a responder a questão. Além disso, para qualquer questão que seja de entendimento de texto, lembra daquele nosso combinado. Primeiro você verifica o enunciado, vê o que ele pede, depois você se dedica à leitura do texto base da questão. Assim, a sua leitura do texto base será focada naquilo que o enunciado pede. Então você não vai se prender a outros enunciados que não vão te ajudar na hora de responder a questão. Por hoje é isso, estudem, espero que seja válido esse tópico que nós conversamos para que você consiga responder as questões do nosso material, e qualquer problema pode me mandar uma mensaginha. Tchau, tchau!